Com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, vamos aproveitar este nobre tempo, nobre e curto tempo, para nos lembrar dos ensinamentos do nosso querido profeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Caso o tempo nos favoreça, o nosso tema será amplo. O que quero dizer com isso? O nosso tema, quem será moderador é o tempo. O moderador do nosso tema é o tempo. O tempo é que vai nos definir de que até aqui é o fim, ou pode dar continuidade. O tema que tenho aqui para partilhar com os irmãos é al-ukhuwatu fil Islam wa khataru tafarruq. A irmandade no Islã e o perigo da desunião. A irmandade do Islã e o perigo da desunião. Este é o tema que vou partilhar com os irmãos de uma forma resumida, consoante o tempo. Digo consoante o tempo porque não é um tema que se pode abordar em 30 minutos, 25 minutos. Nem em um dia não é possível abordarmos este tema, pelo menos em 50%. Então, vamos falar consoante o tempo. E hei de priorizar aquelas partes que eu acho tão imperiosas. Se o tempo favorecer, daí poderei mexer também outras partes complementares. Na introdução deste tema, uso o versículo de Allah subhanahu wa ta'ala que diz: "Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Este aya uso como introdução do nosso tema. Allah subhanahu wa ta'ala diz neste nobre versículo que está no Surah Al-Imran, o aya, no tempo em que desceu por causa de Aus e Khazraj, que eram tribos mais grandes residentes em Medina. Eles sempre viviam conflituosos entre eles antes de lhes chegar a mensagem do Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, conforme é conhecido no Sirra, de que os árabes tinham hábito naquela altura de lutarem por causa de assuntos mesquinhos. وَكَانُوا يُحَارِبُونَ بَيْنَهُمْ لِأَوْهَى الْأَسْبَابِ. Os árabes lutavam entre eles por causa de assuntos mesquinhos. Porque o seu cabrito lutou com o cabrito daquele. Para árabes naquela altura era o motivo de existir guerra de uma família inteira e não se falar. Este era o comportamento de árabes naquela altura. Mas, falillahi alhamdu, com a vinda do Islã, Allah subhanahu wa ta'ala reconciliou os corações deles. Os corações de Aus e Khazraj. Por causa da mensagem do Islã. Quando o Islã chegou a eles,
foram esclarecidos de que o Islã recomenda assim, Allah diz isto. Então, eles deixaram aquilo que era o seu comportamento, aquilo que era as suas atitudes e abraçaram a mensagem do Islã, passaram a se conduzir com base no Corão e os ensinamentos do Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Estou a contar de uma forma resumida, conforme eu dizia. E por causa disto, Allah subhanahu wa ta'ala, quando revela este ayah, impera para eles. Mas o imperativo não terminou apenas com eles, é abrangente até a nós. Este imperativo de Allah subhanahu wa ta'ala abrange até a nós, não terminou com eles. Quando Allah subhanahu wa ta'ala disse وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, mas para dar o sentido completo, permitam-me iniciar no princípio deste assunto. Allah subhanahu wa ta'ala diz, no ayah que antecede este, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, ó vós que credes em Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqullaha, temam Allah subhanahu wa ta'ala, tenham piedade para com Allah subhanahu wa ta'ala. A palavra taqwa tem vários significados, tem várias interpretações dos entendidos, mas eu vou usar o termo mais resumido. Qual ele é? Você cumprir com todas as obrigações de Allah subhanahu wa ta'ala e afastar-se de todas as proibições de Allah subhanahu wa ta'ala. Isto é o que se chama ter piedade para com Allah subhanahu wa ta'ala. Existem outras interpretações. Cada álimo, quando era questionado o que é taqwa, ele explicava da forma como ele entendia. O Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, por exemplo, ele definiu o taqwa quando disse huwa al-khawfu min al-jalil wal-amalu bit-tanzil wal-isti'dadu li-yawm ar-rahil wal-qana'atu bil-qalil wal-isti'dadu li-yawm ar-rahil. Este foi Ali bin Abi Talib. Disse, é você ter medo em Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo o que você quer fazer, primeiro colocar Allah subhanahu wa ta'ala em frente. Se for má ação, você assustar. Ei, Allah está a me ver. E deixar por causa do medo de Allah. Epa, se eu não tivesse medo de Allah, faria assim. Deixar algo por causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Se não fosse de que é Allah que obrigou, eu não praticaria isto. Você praticar porque Allah subhanahu wa ta'ala ordenou. Al-khawfu min al-jalil wal-amalu bit-tanzili, e você praticar com base a revelação referida aqui é al-Qur'an, conduzir-se com base a constituição que nós temos, vulgo al-Qur'an, é que é a constituição, é que é o código de vida que o Islã nos deu, que Allah nos deu, e não existe melhor código de vida que o Qur'an. Wal-amalu bit-tanzil wal-qana'atu min al-qalil, e você contentar-se, agradecer com o pouco que você consegue, teres gratidão, ser uma pessoa grata com aquilo que Allah destinar para ti. Contentar-se com isso, saber de que Allah destinou para mim isto. Há quem foi destinado menos que isto ou não tem de vez. Wal-qana'atu min al-qalil. Não só wal-isti'dadu li-yawmi ar-rahil, e preparar-se para o dia de partida, o dia de viagem. A viagem que se refere aqui não é de você viajar para a China ou Dubai à busca de mercadoria.
mas sim a viagem que se refere aqui é aquela viagem que aquele poeta árabe disse: ليس الغريب غريب الشام واليمن إنما الغريب غريب اللحد والكفن. Não é verdadeiro hóspede aquele que chega pela primeira vez de Síria e Iêmen, mas sim o verdadeiro hóspede é aquele que pela primeira vez veste o kafane, aquela roupa que não tem costura, e entra naquela covinha lá, naquela gaveta pela primeira vez. Este é o verdadeiro hóspede, do que aquele que chega pela primeira vez na China. ليس الغريب غريب الشام واليمن إنما الغريب غريب اللحد والكفن. É esta viagem que se refere aqui, والاستعداد ليوم الرحيل. E preparar-se, você tem que se preparar para o dia da partida, o dia em que vais deixar tudo por detrás, aquilo que você transpirou tanto para encontrar, até lutou com pessoas, até deixou de falar com os seus irmãos para defender a sua riqueza, para defender o seu bem-estar do mundo, nesse dia vai deixar. Então tem que se preparar para esta viagem, este dia de partida. Dizia o Ibn Umar radiyallahu anhuma: فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Eu queria só este ponto. وخذ من صحتك لمرضك. Prepare, organize em sua saúde aquilo que possa te beneficiar na sua doença e em sua vida naquilo que possa te beneficiar na sua morte. Então, esta é uma das definições de taqwa. Não estou a falar de taqwa, só que tinha que passar por aí para poder pôr as pessoas na linha. Então, Allah subhanahu wa ta'ala ordena a nós termos este tipo de comportamento chamado taqwa, piedade. Ittaqullaha haqqa tuqatihi, verdadeiro temor, a verdadeira piedade. Esta piedade que vamos ter não pode ser uma piedade camuflada, tem que ser uma piedade sólida, total e completa. Haqqa tuqatihi. وَلَا تَمُوتُنَّ, e não morrereis, não admitam morrer, não deem espaço que a morte vos encontre, إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, senão que vocês sejam submissos. Isto é, não moram sem que sejais muçulmanos, devem se tornar muçulmanos e a morte vos encontrar no estado do Islã. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Depois é que Allah subhanahu wa ta'ala veio agora no nosso ayah: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Apeguem no fio de Allah subhanahu wa ta'ala, assegurem na corda de Allah subhanahu wa ta'ala. Cordão de Allah aqui, os mufassirun estão de duas opiniões e as duas opiniões consideram-se certas. Uma opinião disse que o Hablullah al-Matin, referido aqui, é al-Qur'an. O outro dizer diz o Hablullah al-Matin aqui é al-Islam. Mas se formos a ver, o Islam depende do Qur'an e o Qur'an depende do Islam. Então, as duas opiniões são certas. Wa'tasimu, apeguem bihablillahi jami'a, no cordão de Allah subhanahu wa ta'ala, jami'an, em conjunto, todos vocês, unanimemente, apeguem no Qur'an, apeguem no Sunnah, apeguem no Islam. Wala tafarraqu, e não se separem. Esses dois pontos, ou essas duas palavras, devem ser sublinhadas ou escritas a uma tinta diferente. Jami'an e o termo wala tafarraqu. Devem ser sublinhadas essas duas palavras, porque é que são fundamentos neste nosso khutbah. O nosso foco está nessas duas palavras, jami'an e wala tafarraqu.
em onde nós vamos se concentrar mais. Logo, o aya aqui ilustra-nos de que Allah subhanahu wa ta'ala ordena a união, manda-nos em estarmos unidos, vivermos em unânimes, unidos, e proíbe-nos a separação, a desunião. E tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordena tem benefícios e aquilo que ele proíbe tem seus prejuízos. Por isso o nosso tema é فضل الأخوة في الإسلام وخطر التفرق. Os benefícios, as vantagens da irmandade no Islamo e o perigo da desunião. Significa que a desunião não tem senão prejuízos. Não opte pela desunião, independentemente de se o seu irmão falhou-te, tenha espírito de perdoar. Seja ele dirigir as suas desculpas a ti ou não, tenha essa opção. Afinal de contas, quem perdoa fica mais livre do que aquele que guarda rancor e ódio. Porque ficar zangado, ficar chateado, sempre traz alguma coisa e no final pode te provocar tensão. E você não diga, fulano provocou-me tensão. Ele fez e passou. Você perdoe e descarte. Ele fez e terminou. Você perdoe e descarte. Avance com a vossa irmandade. Preserve a irmandade do Islã. E esta irmandade do Islã é favor da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso Allah em frente do ayah disse: وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Lembrem-se, recordem-se do merecer de Allah subhanahu wa ta'ala por cima de vós. Qual é esse merecer? Qual é esse ni'ma que Allah está nos dizer para se recordarmos? É que a gente se lembrando deste ni'ma, seremos pessoas gratas. Teremos a força e moral de conservarmos este ni'ma. Qual é esse ni'ma que Allah diz? وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. À frente Allah termina dizendo: إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Quando fostes inimigos entre vós, uns aos outros, mas o ni'ma de Allah, o que é que veio fazer? فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Allah reconciliou entre os vossos corações, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ. E através do favor dele, do favor de Allah subhanahu wa ta'ala, passastes a ser irmãos. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. E através do seu favor, através do merecer de Allah subhanahu wa ta'ala, passastes a seres irmãos. Só o facto de eu ser muçulmano e você ser muçulmano, a gente cruzar no masjid, este é ni'ma de Allah subhanahu wa ta'ala que merece ser agradecido. E não há espaço para a gente criar um meio de separação aqui. Porque este é ni'ma de Allah. E o ni'ma de Allah deve ser conservado. Não se deve desperdiçar o ni'ma de Allah. Não se deve descartar o ni'ma de Allah. Não se deve esbanjar o ni'ma de Allah. Mas sim deve ser conservado, deve ser agradecido e deve ser anunciado o ni'ma de Allah subhanahu wa ta'ala. Meus irmãos, de uma forma resumida, dizer que a união no Islã é wajibu, é obrigatório, e a desunião no Islã é haram, ala al-kitab wa sunnah. Na base do kitabullah e no sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, a união, estar unidos, muçulmano para com outro muçulmano, é wajibu, é obrigatório. Estarem desunidos é haramun. Quem se desunir com seu irmão muçulmano tem que saber claramente de que cometeu ato de haramu.
Aqui não há que procurar outro argumento, mas não há mais, independentemente de. Basta você desunir-se com teu irmão muçulmano, tem que saber que cometeu ato de haram. Para terminar a primeira parte, diz o Nabi sallallahu alaihi wasallam no seu hadith: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا فخيرهما من يبدأ بالسلام. O Nabi sallallahu alaihi wasallam diz neste hadith: não é permitido, não é halal, não é ato de halal, não é uma prática permitida, aceitável, que Allah autorizou. Não faz parte da prática autorizada, das práticas autorizadas por Allah subhanahu wa ta'ala, um muçulmano zangar-se com outro muçulmano, deixar de falar com outro muçulmano, fawqa 3 ayami, durante 3 dias. Não é halal, não é permitido. Allah não autorizou e não autoriza o muçulmano deixar de falar com outro muçulmano durante 3 dias, independentemente da situação que existir, durante 3 dias. Fayaltaqiyani, a cruzarem, a se encontrarem, fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, este a desprezar este e este a desprezar este, cada um a desprezar do outro aqui, porque fez-lhe isto e ele quer ser melhor, não quer começar a falar com este, e este não quer começar a falar com aquele. Quando cruzam, cada qual repara do outro lado, como se não tivessem se avistado, como se este não tivesse visto este e nem este não tivesse visto aquele. E se estão de carro, com risco de bater alguém que está em sua frente, porque deixa de reparar à frente, está a conduzir enquanto está a reparar lá, porque do outro lado está a vir outro irmão muçulmano. Mas qad qamati salatu, todos estão na mesma fila. Todos pronunciam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Todos dizem al-Ka'batu qiblati. Todos dizem al-Qur'anu kitabi. Todos dizem Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Todos dizem Allahu Rabbi. Mas salamu alaikum. Se o primeiro tiver coragem de dar salam ao o outro finge que não ouviu. Fayaltaqiyani, fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. A cruzarem, este a desprezar deste e este a desprezar deste. Fakhayruhuma, o melhor dentre esses dois, man yabda'u bis-salam, é aquele que começa a dar salam o outro. Isto é, que começa a falar com o outro. Se houve aqui uma desavença entre 2 irmãos, houve um desentendimento entre 2 irmãos, cada qual ficou como ficou, foi possuído por Shaitã. Depois de um tempinho, eles devem refletir e voltarem para os versículos de Allah e os ensinamentos do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cada qual procurar o outro para se reconciliar. Esta é a recomendação. Mas se ninguém faz isso, todos, se morrerem neste estado, vão ao inferno. Não estou por no inferno, é o Nabi sallallahu alaihi wasallam que disse, e وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى, ele não fala por caprichos, إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Seja você chefe, seja você rico, seja você chefe, seja você chefiado, seja você quem, se não fala com seu irmão muçulmano, se zangaram, passam 3 dias, se um de vocês morre, então os 2 irão para o inferno. فَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Todos irão para o inferno está autenticado para vocês nesse momento. Basta um morrer e você não ter como reconciliar-se com ele, já tem visto para o inferno. Não espera outra coisa. São palavras do Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril umma fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
إن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله ومن صار بنهجه إلى يوم الدين وبعد. Mais uma vez, respeitosos irmãos, voltando para o nosso tema, dizia eu, estamos a falar dos benefícios da irmandade e o perigo da desunião. Dizia de antemão de que o tempo é que vai ditar. Eu não sei se este relógio não está a me enganar. Está a me enganar. Eu estava baseado neste relógio, senão eu havia de ir até lá. O tempo já ditou, me deu sinal quanto tempo falta para terminarmos. E eu dizia também de que não é possível em 30 minutos ou 20 minutos abordarmos este tema nem no seu 50%, nem no seu 10%, nem no seu 5%. Não é possível. Nem em um dia inteiro, não é possível abordarmos no seu 50% ou num quarto deste tema. Não é possível. Só que o que peço aos irmãos é contentarem-se com aquilo que for possível a gente transmitir neste tempo que nós temos. Se houver necessidade, poderemos marcar para um muhadara, um dia qualquer que não seja num Jumu'ah. Trago mais aqui um outro hadith para recordar aos irmãos que fala deste assunto. فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. Este hadith é muito conhecido, só que as pessoas ficam distraídas e é por causa disso que Allah nos recomendou a recordação, por causa da distração, porque todos nós ficamos distraídos. O hadith diz: começou de onde começou, foi onde foi, e eu vou pegar o mahallu shahid do nosso assunto. Eu quero esta parte que diz: وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا. لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا. E o outro termo que eu preciso neste hadith: وَلَا يَحْقِرُ بَعْضَكُمْ لبعض. O hadith diz: لا تدابروا. Quando começou, لا تباغضوا. Não podem se odiar. Odiar ao outro. Sendo todos eles irmãos muçulmanos. Que não haja ódio. Não pratiquem atos que possam causar ódio entre vós. لا تباغضوا. E a outra expressão diz: وَلَا تَدَابَرُوا. Não podem se dar costas. Não podem se dar costas. O que quer dizer com isso? O que pretende dizer com isso o hadith? Não pratiquem atos que possam causar, que possam fazer com que o seu irmão fique chateado ao ponto de deixar de falar contigo. E outra expressão que o Nabi sallallahu alaihi wasallam usou neste hadith foi: وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. Sejam, ó servos de Allah, irmãos. Um irmão nunca odeia o outro irmão. Entre irmãos não há ódio. O que existe é al-mawadda, o amor entre eles. Os irmãos se amam. E a irmandade do Islã, meus irmãos, supera a irmandade da descendência. Isto temos que também sublinhar. A irmandade do Islã supera a irmandade da descendência.
A irmandade do Islã é mais forte e tem mais valor. Porque a irmandade da descendência pode se cortar neste mundo e no Akhira. Mas a irmandade do Islã não se corta nem neste mundo, nem no Akhira. Yaqulo tabaraka wa ta'ala, para sustentar este meu dizer aqui, ou para evidenciar este meu dizer, al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala diz neste aya, al-akhilla, os amigos, os comparsas, os aliados, yawma idhin, nesse dia, ayu yawmin hada, yawmul qiyama, nesse dia, no dia de qiyama, yawma idhin, ba'duhum li ba'din adu, uns aos outros serão inimigos, irão se odiar ao ponto de não quererem se encontrar, illa al-muttaqin, excepto os tementes, aqueles que eram amigos por causa de Allah, recomendavam-se a prática do bem, a obediência em Allah subhanahu wa ta'ala e impediam-se a prática do mal, da desobediência de Allah. Esses continuarão amigos, irmãos, até no Jannah. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Allah diz no Surah Ar-Ra'd, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Esta é a realidade da irmandade do Islã. Mesmo no Hayatul Barzakhia, a irmandade do Islã vai prevalecer. Depois de alguém morrer, nem no Akhira está, nem no Dunya está numa vida chamada Hayatul Barzakhia. Ali, a irmandade do Islã, aqueles que eram irmãos por causa do Islã, tatazawaru bainahum. Inna arwaha al-mu'minina fi Hayatil Barzakhia tatazawarun. As almas dos crentes naquela vida do Barzakh, depois de a gente morrer, naquele momento que a gente diz está no cabre alguém, entre eles se visitam. Se você é muçulmano, é crente verdadeiro neste mundo, e você conviveu com alguns irmãos e adiantaram no Maut, o dia que você morrer, chegar lá, eles hão de vir lá te saudar e procurar saber da vida do dunya. Mas quando forem entre kufaros, não há essa amizade. Não há de vir visitar, não haverá essa chance. Essa chance é somente para os verdadeiros crentes. Leia Ar-Ruh, do Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Essas palavras vai encontrar. Meus irmãos, vamos preservar a nossa irmandade. Vamos deixar este dunya que está nos enganar, que faz com que a gente deixe de se falar. Este dunya que nos engana, os encargos que nos atrapalham, os poderes que nos distraem. Vamos deixar isso de trás e colocarmos a Allah em frente, para podermos seguir e irmos ter o sucesso eterno. Ainda você, depois de saber de que se morrer sem se falar com seu irmão muçulmano, vai no inferno, você não se importa. O que é que você quer mesmo? Como é que a gente deve te julgar? Você sabe perfeitamente de que se eu morrer hoje, sem me falar com meu irmão muçulmano, vou ao inferno. Você ainda diz, não me importa. O que é que você é? O que é que você é? A gente quer saber. Meus irmãos, esta vida é passageira. Esta vida não tem nenhum valor. Esta vida não é nada. É uma fantasia apenas que nos atrapalha. Vamos preservar a nossa união e a nossa irmandade, para irmos ver o sucesso perante Allah subhanahu wa ta'ala. Para terminar, digo, dos 7 tipos de pessoas que se beneficiarão da sombra do trono de Allah subhanahu wa ta'ala,
no dia em que não haverá nenhuma sombra, excepto a sombra do trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Uma das pessoas, o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا إِلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. Dois homens, dois indivíduos, duas pessoas, تَحَابَّا فِي اللَّهِ, que se amaram por causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Não há nada que lhes fez com que se amassem senão por Allah subhanahu wa ta'ala. Istama'a ilayhi, uniram-se só pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, ficaram unidos só pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tafarraqa alayhi, e desuniram só pela causa de Allah. Quando um saiu da linha, o outro aconselhou, ele não quis voltar, ele preferiu separar-se dele. Mostrou a firmeza esta pessoa. Este tipo de pessoa irá se beneficiar da sombra do trono de Allah subhanahu wa ta'ala no dia em que não haverá nenhuma sombra, excepto a sombra de Allah subhanahu wa ta'ala. Refere-se no dia de Qiyamah, fil ardil mahshar, no local da concentração, onde o sol estará a 1 cúbico da nossa cabeça e a terra não será esta, será uma terra de cobre, onde o seu suor não irá se espalhar, vai te rodeando e te engolindo. Outros irão afundar com seu suor, consoante a quantidade dos seus pecados. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. Esta será a situação desse dia. Mas enquanto você está naquela situação, alguns estarão bem relaxados, como se estivessem no AC. Você a pensar que estão no sol, enquanto estão beneficiados com a sombra do trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Nem que esteja ao lado de ti, você não vai se beneficiar. Aquela sombra é só especialmente para ele, e Allah é poderoso. Ele consegue fazer tudo isso, não pode duvidar. Mas como é possível alguém levar guarda-chuva, eu enquanto estou aqui de lado dele não me beneficiar? Não, lá o assunto é diferente. Lá trata-se de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, uma das causas de alguém beneficiar-se daquela sombra é unir-se com o seu irmão pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Não por causa do serviço, porque são colegas do serviço. Não porque estudaram na mesma universidade, não porque pertencem à mesma organização, não porque são da mesma terra, tenham a mesma naturalidade, não porque pertencem à mesma tribo, não porque são da mesma descendência, mas sim aqueles que se amaram por causa de Allah e uniram-se pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, e pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala separaram-se. Só. Se todos eram de Kisanga, não interessa. Isso é aqui no dunya. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ. Quando for soada a trombeta, lá não valerá as descendências. Não há onde ter validade as descendências. فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ. Isso de todos somos de Xanga, todos somos de Kisanga, todos não sei, todos somos de Quirimba. Isso é aqui no dunya. Lá não há. Só aqueles que se amaram pela causa de Allah. Meus irmãos, o tempo já foi e eu não quero ser pessimista nem prolongar, mas deixo aqui este ponto. Todo aquele que se unir com seu irmão, todo aquele que se unir com seu irmão pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, tem que saber de que cumpriu com a obrigação de Allah subhanahu wa ta'ala, praticou ato halal, ato lícito. E todo aquele que se separar do seu irmão, independentemente do motivo, excetuando este que nós mencionamos agora, porque ele era muçulmano, deixou o Islã, você aconselhou, não quis voltar, você separar-se com ele, isso não entra. É a única exceção que nós temos. Mas se for por causa de amr dunyawiya, tem que saber que você praticou ato de haram. E se vocês não se falam,
deixam de se falar, até um de vocês morrer sem se falarem, vão no inferno, excetuando aquele que se esforçou em querer falar contigo e você não compactuou. Ele fez de todos os possíveis, tentou te aproximar, falar contigo, meu irmão, sim, eu reconheço o erro, mas peço que me desculpe. Tá bom, se eu fiz algo, desculpe, vamos continuar, irmãos, para avançarmos. E se você não aceitar, quando um de vocês morrer, você que não aceitou, que não compactuou em reconciliação, você é quem vai no inferno e aquele sai da responsabilidade porque fez a sua parte. A irmandade, meus irmãos, é ni'ma de Allah, é favor de Allah. A irmandade do Islã é ni'ma, é merecer da parte de Allah. Deve ser conservada e não se deve destruir de qualquer maneira.